Meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Em O Livro dos Espíritos, na questão de número 685, o ínclito codificador da doutrina interroga as entidades venerandas. Tem o homem o direito de repousar na velhice? E aqueles que administram o destino da terra responderam com segurança: sim, pois que a nada é obrigado além das suas forças. Desdobrando a questão, Allan Kardec volta à carga na 685, letra A. Tendo o homem na velhice a necessidade de trabalhar e não podendo fazê-lo, que lhe ocorrerá? E os venerandos guias da humanidade estabeleceram que o forte deve trabalhar para o fraco, e que, não tendo família o idoso, a sociedade deverá nutri-lo e atender-lhe às necessidades, pois que isto é a lei da caridade. A problemática da velhice é possivelmente um dos grandes desafios para a moderna psicologia comportamental. O medo de envelhecer está presente na criatura humana, levando alguns indivíduos a transtornos neuróticos de difícil catalogação. Mas a filosofia sempre esteve preocupada com a senectude, esse período de desgaste natural a que o organismo vai submetido. Conforme a lei da entropia, a vida, para viver, consome energia. E à medida que gasta essa energia, desequipa-se de instrumentos vigorosos para manter as mesmas potencialidades. A vida moderna, com a sua parafernália de prazeres e de promessas ilusórias, levou o indivíduo a estabelecer paradigmas a respeito dos limites da idade. Mas a questão já foi muito bem estudada desde os primórdios do pensamento filosófico. Desde Cícero, que teria vivido entre 103, as datas são variadas, até 43 depois de Jesus, a problemática estarrecia a cultura romana. O eminente orador e filósofo, herdeiro das tradições éticas e estéticas do pensamento grego, em uma carta extraordinária que passou à posteridade, dirigida a Lélio e a Cipião, faz uma abordagem das mais notáveis do ponto filosófico e psicológico a respeito da velhice. Assevera Cícero que a velhice se torna odienta por causa de 4 fatores essenciais. O primeiro deles é que a velhice afasta o indivíduo das suas atividades normais, da vida ativa. O segundo é que a velhice debilita as forças. A terceira razão é porque a velhice priva o indivíduo das sensações e dos prazeres. E a quarta questão apresentada é de que a velhice é o sinal de que a morte está próxima. O eminente orador, que chegou aos 60 anos de idade, naturalmente uma idade provecta para os padrões da época, assevera que a velhice para ele tinha um significado de grande realização.
E fazendo panegírico a respeito da velhice, ele recordava-se de que as grandes personalidades do pensamento filosófico haviam logrado seu esplendor, particularmente na senectude. Sófocles, Diógenes e tantos outros como Platão haviam atingido a sua plenitude quando se apresentavam algumas pessoas na maturidade em plena decrepitude emocional, intelectual e orgânica, e examinando aquelas 4 questões que tornam a velhice odienta, ele tem a oportunidade de dizer que é verdade. A velhice aparentemente afasta os indivíduos da vida ativa, mas também as doenças afastam jovens da vida ativa. Esse afastamento das atividades não é uma condição necessariamente da velhice, mas é uma condição da constituição molecular e psicológica de cada criatura. Platão, por exemplo, aos 80 anos, estava no esplendor da sabedoria e nos seus diálogos socráticos evocava a figura incomparável do mestre com a lucidez de um adolescente. Refere-se que Temístocles, o grande herói, sabia de cor o nome de todos os seus cidadãos. E não obstante, os jovens legionários nem sempre guardavam o nome dos seus comandantes nas hostes onde serviam. Em realidade, a velhice somente afasta da vida ativa os preguiçosos de todas as idades. Porque a vida ativa não é somente a vida da musculatura, como hoje observamos com as musculações e os anabolizantes, que em determinado período perdem totalmente a sua finalidade. As carnes e os músculos tornam-se flácidos. O entusiasmo pela vida desaparece pelo desgaste prematuro. E o envelhecimento precoce toma conta daqueles que exibiram bíceps e tórax dilatado e tiveram sem nenhuma crítica uma vida ociosa, apenas no culto do corpo. Os espartanos, em especial, que viviam para a guerra e particularmente para o corpo, eram portadores de uma vida breve, que deveria ser consumida nas batalhas, de tal forma que as mulheres, quando recebiam seus maridos e filhos de volta, pranteavam-nos, porque não haviam morrido na guerra, o que significava uma glória para a criatura humana. A vida ativa é o estado psicológico, e fala Marco Túlio Cícero, que quando foi criado o Senado, nas velhas tradições democráticas, ele tinha significado de Conselho Supremo, Conselho dos Anciãos. Porque exatamente os anciãos têm a grande sabedoria para poder suportar as bases éticas do comportamento, para poder transmitir a experiência, para poder premiar as gerações novas, a fim de poupá-las daquelas dores que se encontram no caminho de todos os indivíduos no processo da evolução. A vida ativa não é necessariamente essa vida de estar a correr de um lado para outro não fazendo nada, mas é essa condição de preservar a inteligência, a lucidez, o culto pelo belo, pela arte, a boa conversação e, acima de tudo, o estado de autoiluminação, que exige uma atividade intelectual muito grande. Então, este velho sentido de que a velhice com a decrepitude afasta o indivíduo da vida ativa do ponto de vista psicológico, e à luz da filosofia de todos os tempos não tem qualquer sentido de lógica. O segundo argumento é que a velhice debilita, diminui as forças, particularmente de quem teve uma má juventude.
daquele que exorbitou durante os períodos juvenis, que gastou as suas forças em inutilidade sem uma canalização edificante. É natural que o processo degenerativo se lhe faz muito mais apressado, mas nós podemos observar dentro da tanatologia esses que têm morte imediata ao nascimento por debilidade de forças, aqueles casos teratológicos em que a pessoa já nasce com deficiências anatômicas e mentais e tem uma vida breve, aqueles outros que nascem com várias carências orgânicas, sem que tenham atingido um estado de idade avançado. A progélia é a enfermidade de natureza degenerativa que toma de uma criança e aos 5 anos dá-lhe uma realidade de um homem de 15. E quando chega aos 14 anos, apresenta uma decrepitude de um homem de 80. E tem a questão da falta de forças. De maneira nenhuma, é uma característica essencial da velhice. E defende Cícero que essa colocação de que a velhice impede os prazeres que exorbitam, igualmente não tem qualquer significado. Se tivesse, os jovens que se utilizam de estimulantes sexuais seriam pessoas realmente prazerosas e, no entanto, gastaram a vitalidade aos primeiros albores das manifestações sensuais. E Cícero tece considerações admiráveis sobre o prazer. Afinal, o prazer deverá ter uma conotação imediata e exclusiva com o sexo do indivíduo. Quer dizer, por exemplo, do prazer estético de ser poeta, o prazer agradável de poder cantar e embelezar a vida, o prazer de criar, não necessariamente um ser biológico, também ele, mas de criar a beleza em qualquer expressão. Que prazer maior pode ter o indivíduo do que esse de ser um instrumento dignificante para a humanidade, de haver dado as suas melhores horas a benefício de todos aqueles que vêm depois. E nós adimos qual o prazer sensual que se pode comparar à contribuição de Pasteur, que nos libertou das imensas pandemias. Que prazer mais extraordinário do que o de Inácio Semmelweis, que nos libertou das dores através da contribuição admirável da asepsia e mais tarde da analgesia. Poucos anos de diferença entre uma contribuição e outra para a ciência. Então os prazeres não têm uma conotação imediata e preponderante sobre a genitália ou o aparelho sexual. É verdade que também ele proporciona o prazer. E cita Cícero, que aos 84 anos de idade, Sófocles, o maior gênio da tragédia grega, continuava produzindo com a mesma fertilidade um dia. Alguém lhe perguntou se ele exercia o sexo. E Sófocles disse: eu exerço algo muito mais extraordinário. Felizmente os deuses libertaram-me dessa escravidão tormentosa. Então a nossa busca de prazer deve ter um sentido não exclusivamente hedonista. O prazer da mesa, comer até ter indigestão. O prazer de libar substâncias alcoólicas até o desequilíbrio comportamental, o prazer da sensualidade, até a ausência de forças, e tornou-se célebre a velha exposição do imperador Cláudio, que certa feita convidou a esposa amante Messalina para que desfrutassem o prazer sensual até a exaustão. Na casa palaciana no Monte Aventino, em Roma, cada qual dirigiu-se a uma ala do palácio, tendo escolhido entre Cláudio as mulheres mais belas do patriciado romano, e Messalina
os soldados mais vigorosos da legião e da guarda pessoal. Passaram a noite numa orgia intermina e pela madrugada Cláudio levantou-se dos coxins cambaleante, acercou-se dos aposentos da companheira, encontrou-a em lassidão e tornou-se célebre na história o diálogo. Ele pergunta-lhe por fim, então, satisfeita? E ela disse não, cansada, porque se tratava da exaustão dos sentidos. O grande pensador do teatro americano Burns estabeleceu que o prazer, particularmente na área sensual, tem a duração de uma papoula. Assim que vai colhida, perde o vício e desaparece a finalidade. É natural então que o prazer seja antecipado por um sentido filosófico. Ele tenha um conteúdo forte de significado para ser um prazer duradouro, mesmo quando adstrito à função sexual, que faz parte da vida, quando referente ao prazer alimentar, ou quando se caracteriza pela satisfação de sorver alguma bebida estimulante. Conheci pessoalmente um cavalheiro cujo sentido sexual hedonista era o prazer da mesa. A sua libido era experimentar os acepipes sem parar. E aos 40 anos foi acometido de um câncer estomacal. E quando o médico lhe falou das providências para preservar a vida, para prolongá-la, a necessidade de um tratamento cirúrgico e posteriormente um quimioterápico, ele deu um tiro na cabeça, porque a vida sem a comida não teria qualquer significado, e deixou uma carta dolorosa, dizendo que a sua era a vida de estar à mesa, para fruir do prazer, da deglutição, para ter os diferentes paladares. Era para isso que ele trabalhava, que ele vivia. E Cícero fala-nos do prazer que a velhice oferece, saber olhar a juventude com tolerância e recordar-se que passou pelos mesmos labirintos da ansiedade e agora tem não somente acalmados os sentimentos, mas também as paixões, e transferir esse prazer que atormenta e não cessa para outras formas de experienciar a alegria de fazer o bem, a alegria de transmitir um sorriso, de dar um aperto de mão. Normalmente contam-me os avós, porque eu já sou bisavô, que a alegria de ser avô é muito mais compensadora do que a de ser pai. Exatamente naquela hora em que o matrimônio já perdeu o entusiasmo das horas juvenis, quando a vida começa a adornar-se de tédio, chega um neto e rejuvenesce o coração do indivíduo que marchava para o fenecimento. E ser avô, ser avó, é serem pais duas vezes. A alegria imensa e essa habilidade que tem os avós de deseducarem os netos que os filhos educam, caracterizando a sua juventude e a sua sabedoria. Tudo aquilo que o pai negou ao filho, quando o avô, ele cede ao neto, porque ele observa que a severidade excessiva, que aquele rompante da juventude dominante, deve ceder lugar a esse estado de plenitude, de ternura e de compreensão. Então Cícero revela que de maneira nenhuma se perde o prazer, perde-se o desequilíbrio extravagante do prazer, para adquirir-se uma comunhão sexual muito mais compensadora, muito melhor trabalhada, sem as ansiedades de chegar-se ao termo e sem as amarguras da frustração de haver acabado. A quarta colocação é de que a velhice aproxima a criatura da morte, e essa é uma coisa das mais terríveis e das mais afligentes, o que também não é verdade. Se nós olharmos o progresso da nossa
cultura científica, a idade medial para a mulher em terceiro mundo como o nosso é de 65 anos e o homem, que é sempre muito mais fraco, é de 60. Nos países de primeiro mundo, a mulher tem a idade medial de 75 anos e o homem de 70. Notemos aqui quantos de nós estamos vivendo de caridade, porque já passamos desse limite em terceiro mundo e alguns de nós a idade do primeiro mundo. Eu nunca me esquecerei de que, estando certa feita em atividade na cidade de Miami, estive hospedado em uma casa amiga em Miami Beach, tão famosa, mas que é a cidade dos idosos. A pessoa mais jovem que lá eu vi podia ser meu pai, minha mãe, e o meu maior esforço foi, pelo meio das ruas, encontrar um jovem. Estava caminhando para poder meditar melhor, porque a casa era algo barulhenta e a rua era mais calma do que a residência. Eu fui andando e cheguei a um largo e vi a cena mais comovedora da minha vida, que narrei algures. Estava um casal enamorado, ele segurava-lhe as mãos com uma ternura que pareciam seus dedos asas de anjo. Ela coquete, com um chapéu de primavera, com aquelas flores miúdas que caíam do chapéu, desciam pelo ombro. Ele deslumbrado, e eu olhei e vi o amor. Os olhos faiscavam, a adrenalina estava em altas descargas das suprarrenais. Eu que vejo uma cena linda, não me posso furtar a participar. Aproximei-me e, com inglês, com um belo acento do cais do Porto Baiano, eu interroguei: poderia, por favor, dizer-me onde é a Collins Avenue? Claro que eu sabia, era lá que eu estava, mas era uma forma de provocar um diálogo. Ele, segurando as mãos dela, olhou-me e, sorrindo, perguntou-lhe: meu bem, aonde é a Collins? Ela, coquete, estendeu a mão com uma bailarina e disse: o senhor vai 2 quadras e adiante dobra à esquerda. A primeira avenida é a Collins. Um pouco mais, o senhor está na praia. Mas havia tanta beleza que eu perguntei assim: noivos? Exatamente. Estamos noivando hoje. E eu, que sou perfeitamente cristão, perguntei: pretendem casar-se? A pergunta justificava-se porque ele devia ser um homem de 85 anos e ela uma garota de 90. Era natural que eu fizesse a pergunta, ao que os dois redarguiram a uma só voz: como não? O senhor crê que nós iríamos noivar se não pretendêssemos casar-nos no próximo sábado? E ela disse: lamento somente não poder dar ao meu amor a herança de um filho. Ao que ele redarguiu diante do meu deslumbramento: você já me deu o coração e nós perpetuaremos o nosso amor nessa fusão de sentimentos. Eu digo: devem ser espíritas. Então eles disse: muito obrigado. E o cavalheiro olhou para mim e perguntou: o senhor não gostaria de estar presente nas nossas bodas? Eu digo: lamento muito, mas eu tenho que viajar, mas nunca me esquecerei dos senhores. Saí, voltei-me, dei-lhes adeus, ela me acenou docemente, ele também, e voltaram a carícia, porque o amor não tem idade, o amor não envelhece. Dizem que os vinhos, quanto mais velhos, mais capitosos, nem sempre, porque às vezes avinagram. O amor, quanto mais vivido, mais experiente, mais enriquecedor, abre várias perspectivas para o entendimento da vida. Não é a velhice que nos aproxima da morte, é a existência corporal. Desde o momento em que nós nascemos no corpo, começamos a morrer. Porque em cada segundo morrem cerca de 30 milhões de glóbulos vermelhos em nossa corrente sanguínea. E em cada segundo nascem 30 milhões de glóbulos vermelhos, até o momento em que não se reproduzem. A esse fenômeno chamamos a morte.
Ainda poderíamos adiar o conceito de Joana de Ângeles sobre esse tema, que nos foi inspirado há menos de uma semana, quando estávamos trabalhando na sua última obra, ou melhor, na mais recente obra de psicologia, que ainda está sem título. Ela dizia que a incidência da morte tem muito a ver com o comportamento da existência passada. E quantos jovens que estão atirando-se no resvaladouro da morte pela toxicomania, pela sexolatria, através do alcoolismo, da intemperança, da rebeldia e da falta de equilíbrio no trânsito, na conduta. Os óbitos a respeito da juventude estão muito mais expressivos do que o dos idosos, que se precatam, que se resguardam, que a sabedoria dá algo mais de experiência. Mas as pessoas também vão colocar um adendo naqueles 4 requisitos. É que a velhice é síndrome de rabugice. Caracteriza-se que o velho é um rabugento. E Joana de Ângeles esclarece que a rabugice não é da idade, é do temperamento de cada um. Quantos jovens antipáticos, insuportáveis, exigentes, desagradáveis, não são rabugentos porque são jovens, são aborrecentes, que é muito pior do que adolescentes. E quantos velhos agradáveis, gentis, maravilhosos, e a maioria daqueles que se entrega à rabugice é porque está com transtorno psicológico que nos afeta em qualquer idade ou ademais. Determinados aspectos de rabugice na velhice tem como fator o ambiente psicossocial da família. A família despreza, coloca em um plano secundário, os familiares sentem vergonha e estão sempre colocando epítetos desagradáveis que a pessoa reage porque se sente na condição de um ser não desejado, não tendo uma estrutura psicológica para poder enfrentar a situação, reage com exigências descabidas, ou quando o fenômeno da arteriosclerose destrambelha os equipamentos neuronais, produzindo distonias comportamentais perfeitamente válidas. Assevera ainda Joana de Ângeles que à medida em que nós eduquemos os nossos sentimentos, poderemos lograr uma velhice perfeitamente saudável, exceto quando as leis divinas programam geneticamente na reencarnação Alzheimer, endurecimento da artérias ou aterosclerose, que nos vão levar a estados degenerativos cerebrais, mas como consequências das nossas existências transatas. Narram que certo ancião, vivendo numa casa ao lado do filho e do netinho, experimentava a hostilidade da nora, o que poderia também ser ao contrário. E ele se recolhera ao mutismo, sabia que a sua era uma presença desagradável. O filho havia triunfado, graças a ele, que lhe dera educação, que trabalhara de sol a sol para que o filho atingisse determinado grau de evolução, que lhe dera parte da herança, mas agora na velhice estava sob a injunção dolorosa de uma pessoa intolerante e perversa. E determinado dia, a nora disse-lhe ao filho: é necessário tirar este velho da mesa, porque ele nos envergonha. A sua mão com Parkinson derrama comida. Quando nós temos amigos, a toalha fica manchada. É de uma maneira vergonhosa. Vamos colocá-lo na copa, porque ele fica mais à vontade, ele naturalmente terá melhores possibilidades, e vamos substituir o prato de louça por um prato esmaltado, melhor dizendo, um prato de alumínio, porque ele derruba o prato, arrebenta a louça, pode quebrar o esmalte, e do alumínio não. E o marido covarde e insensível aqueceu na exigência descabida, e o velho foi transferido para a copa. Mais tarde foi transferido para a cozinha. E o netinho, que acompanhava sem entender, aos 5 anos de idade, corria sempre para a cozinha para beliscar
o acepip do avô, que tinha essa alegria, a presença juvenil nos dois extremos da existência, confraternizando no prato de comida. Nesse ínterim, certo dia o pai chegou e procurou o menino. Não o encontrou e foi ao quintal. E foi encontrado afanoso com uma tábua. E algo que ele improvisara como se fosse uma enxó. Ele golpeava a tábua. E o pai lhe disse, mas o que é isto? O que é que você está tentando fazer, correndo o risco de ferir-se? Ele disse, não, papai, eu vou fazer um prato de madeira para você quando ficar velhinho como vovô. Porque é inevitável, somente envelhece quem não morre. Todo aquele que não morrer vai envelhecer. Quando às vezes eu ouço pessoas idosas que são humilhadas pelos mais jovens, eu costumo dizer suavemente assim, não se preocupe, meu filho. Ele já chegou onde talvez você não chegue. É uma sentença de morte, é uma vingança dos meus 70 anos. Porque essa é a realidade biológica. Mas a sabedoria da velhice está também no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina mais perfeita para caracterizar a criatura humana está numa bela página a respeito desses filhos ingratos, ingratidão dos filhos, que reservam para os pais os cômodos infectos, as partes piores da casa, que os isolam em verdadeiras ilhas, que não serviriam para eles próprios, a fim de verem-se livres da presença desagradável do ancião. E Cícero tem a oportunidade de dizer que Isócrates, o grande trágico grego, ao escrever uma obra memorável aos 94 anos, os filhos apressados quiseram deserdá-lo, ou melhor, tomar-lhe a fortuna. Ele havia amealhado uma sólida fortuna, e como não morria nunca, os filhos estavam desgostosos, porque não podiam fruir dos favores da fortuna. Recorreram à justiça, e quando ele foi ao tribunal para que fosse declarado como incapaz de administrar os bens, ele pegou a sua obra memorável e disse, eu rogo somente alguns minutos de atenção, e leu-a. E ao terminar ele perguntou desafiadora, será essa obra de alguém que perdeu o juízo, ou será essa a epopeia máxima do pensamento grego? Foi aplaudido de pé e ainda viveu mais 6 anos para sofrimento dos filhos. A velhice é, portanto, o estado admirável de vida. O medo de envelhecer é uma paranoia dos tempos modernos, particularmente dos meios da comunicação, que exigem uma aparência sempre juvenil. Gostaria de contar aos senhores uma experiência que me aconteceu em uma das viagens. Estava no Rio Grande do Sul e fui a determinada cidade. Hospedaram-me em um palácio e eu fui tomado de surpresa. É uma cidade muito importante, uma cidade turística, e o hotel era daqueles nos quais eu nunca havia entrado. Eu fiquei surpreso e me detive a pensar como é que os confrades tinham tanto dinheiro. Era naturalmente um dia só, porque no imediato eu viajava. Mas eu nem sabia por onde andar, tal no conforto, o apartamento que me deram era algo tão monumental que eu perguntei, mas onde é mesmo que eu vou me deitar? Porque sobre a cama tinha tanta almofada, tinha tanta boneca, tinha tanta coisa ou tanto boneco, que eu digo, eu acho que aqui dorme no chão, porque o tapete era maravilhoso. A cama ocupada, eu digo, é provável que a camareira venha antes da hora do repouso, porque eu não sei o que fazer. Muito bem, mas nesse ínterim, eu encontrei no corredor com a pessoa que era a proprietária, naturalmente de uma família. Trata-se de uma médica extraordinária, e ela me perguntou assim, o senhor está gostando da nossa hospedagem? Eu disse, madame, eu ainda nem pude fruir essa noite, eu não vou dormir. Ela disse, para quê? Para aproveitar, porque se eu dormir é perda. Ter tanta
tanta coisa para ver e ficar dormindo, eu vou aproveitar. Ela sorriu gentil. Olha, pode ligar para nós, para qualquer necessidade. Eu disse, sim senhora, com muito prazer. E comecei a andar. Fui andando para lá, para cá, não tinha mesmo o que fazer. E eu notei que havia uma sala enorme de ginástica. Pessoas fazendo ginástica, malhando, outros correndo. Eu digo, mas que hotel, meu Deus. Piscina de água quente, piscina de água morna. E pessoas uniformizadas para lá, para cá. Eu então, que sou muito discreto, quando não aguentei mais, eu olhei assim para uma pessoa, todos eram simpáticos, mas havia um que era mais simpático. Eu digo assim, mas que beleza este hotel. Ele disse, aqui é um spa. Eu disse, o que, meu filho? Um spa. S-P-A. Eu disse, e o que é isso? Esse é para pessoas idosas. Eu fiquei ofendido. Eu digo, naturalmente me botaram aqui pensando uma coisa que eu não tenho o menor fundamento. E para quem mais? Para pessoas obesas, para pessoas e tal, e tal. Eu então prendi a respiração, fiquei menos obeso, fiquei mais jovem. Agradeci muito e fui andando. Ele disse, quer que eu acompanhe o senhor? Chegou hoje? Eu digo, cheguei hoje. Então vamos andar. E ele foi comigo. E eu vi várias personagens. Ele disse, você conhece aquele? Eu digo, não senhor. É X da rede tal de televisão, das novelas. Eu olhei e disse assim, Deus meu de misericórdia. O que a maquiagem faz com uma criatura? Eu nunca assisti uma novela, graças a Deus. Mas todo mundo falava que ele era romântico, que era conquistador. Eu até gostava por causa do nome. Mas quando eu vi de short, malhando naquela esteira, ele disse, você não está enganado? Eu disse, não senhor. E aquela dali é X, é Y. E eu os vi como estão. Digo, Deus meu, e o que eles estão fazendo? Estão se preparando para a próxima novela. Estão emagrecendo, estão fazendo isso e aquilo. Eu digo, olha, meu filho, me leva de volta. Porque eu estava vendo meu futuro. Um futuro longínquo, mas meu futuro. Voltei, porque era a minha hora de meditação, eram 16 horas. Então eu disse, meu filho, como é que eu faço para me deitar? Ele disse, vou mandar a camareira arrumar tudo, porque assim arruma, desarruma, é uma trabalheira. Aí eu fiquei em pé, ela desarrumou tudo, até que eu me deitei, orei, deitei-me. 18 horas levantei-me, preparei-me, era a hora do lanche. Eu fui ao refeitório, que tem outro nome, não é refeitório. Quando eu cheguei lá, aí a pessoa perguntou assim, o senhor chegou hoje? Eu disse, cheguei hoje. Então você vai fazer agora o lanche e pretende depois o jantar? Eu digo, sim, pretendo depois o jantar, porque eu vou proferir uma conferência. Ele disse, pois não. Aí me trouxe um iogurte. Eu digo, meu Deus, o que será isso? Olhei e era em inglês diet yogurt. Eu então tomei aquele copinho de líquido e eu perguntei, você poderia servir um café? Não, é excitante. Fui para a palestra. Quando eu terminei a palestra, num auditório fenomenal, a senhora proprietária do hotel trouxe-me uma dama. E disse, Valdo, esta aqui é X. E a senhora sorriu para mim. Eu que não sabia quem era, eu disse, prazer. Mas devia ser muito importante, porque a senhora estava deslumbrada. Edson Edivaldo, é a senhora X. E eu, muito prazer. E fiquei, quem será? E olhei, era uma coisinha de nada. Lá na mansão nós temos tantas, aqui no André Luiz temos tanta igual, e até mais bonitinha. Mas eu mantive a linha, o clássico. Quando as duas saíram, eu virei para alguém ao meu lado e disse assim, que simpática, não? Ela é mesmo quem? E a pessoa disse, não conhece? Eu digo, não, é que eu não enxergo bem. Era a saída. Eu estou sem a lente de contato. É fulana de tal, artista Y. Eu digo, meu Deus. E eu não pedi autógrafo. Mas era uma coisinha, mionzinha. Aquela coisinha plastificada. Os olhos chineses. Eu digo, mas ela não é brasileira? É. Eu disse, os olhos. Não, é assim mesmo, é plástica. Muito bem, eu sobrevivi.
E a gafe, lógico que depois eu consertei, eu procurei a senhora e disse, olha, eu estava sem as lentes de contato. Agora eu gostaria de ver Madame Y. E aí apresentamos, nos conversamos, ela me contou sua experiência de novela e tal. E eu ficava imaginando como é que na novela ela é tão alta, é tão bonita, é tão sexy, é tão maravilhosa. E aí eu perguntei, digo assim, mas que coisa, eu já ouvi falar que a senhora faz a novela, o papel principal dessa e daquela, e que interessante, como é que a senhora pode fazer o papel de Mayla? Maquiagem, o papel de boa, maquiagem, o papel sensual, maquiagem. E era verdade. Muito bem, cheguei para jantar. Não tinha jantar. Imagina no spa a pessoa jantar. Então ofereceram uma roda de abacaxi. Porque o ácido emagrece. Eu aceitei. Claro que eu ia emagrecer essa noite. Mas, como eu estava acostumado com um pouco mais de robustez baiana, eu encontrei umas bolachas, umas coisas por ali, completei com qualquer líquido. Dormi e comecei a orar para o dia seguinte. Chegou a hora do de jejum, sentei-me.